Bom, o convite hoje aqui é para a gente falar sobre Geraldo Sarno. O contato com Geraldo Sarno começa com um grupo liderado por Fábio Agra, Vitor e outros meninos que começaram o processo do videoclube, vamos dizer assim, que era uma ideia de estar passando ao cinema e homenageando cineastas de Poções periodicamente na Câmara de Vereadores. E a partir daí a gente teve o contato com ele, ou com as ideias deles iniciais. Depois veio Carlinhos Risério, que nos procurou para ver se a gente criaria aqui um grupo e que esse grupo tivesse o objetivo final de montar um centro de cultura em Poções e que começasse a desenvolver atividades nesse sentido. E Geraldo foi o grande influenciador, ele foi o mestre dessa ideia. E a partir daí a gente começou a fazer algumas reuniões, estivemos em vários momentos juntos produzindo algumas ideias, né? E o meu papel ficou de fazer uma relação entre ele e Fidelis Sarno para que a gente solicitasse inicialmente a doação de um casarão, que era um casarão emblemático na Praça da Bandeira, ali encostado ao Alexandre Porfírio, para que a gente pudesse colocar ali o Centro de Cultura. Tá, fizemos os grandes contatos com Fidelis, estivemos com ele várias vezes, até que Fidelis não teve mais condições de fazer a doação, porque disse que já tinha doado aos filhos, mas que cedia para a gente tipo um comodato por 3 anos. Depois dos 3 anos, nós montamos o Centro de Cultura com o grupo todo. Esse Centro de Cultura agregou também a ideia da SAMP, que é a Associação do Museu de Poções, e aí foi crescendo um movimento muito bacana. Veio a presença de Adilson Santos, que também é um grande artista plástico da cidade, que doou até uma obra para que a gente pudesse fazer inicialmente algumas relações. E nisso incorporou muita gente. O professor Will, Zezé, eu, Ângela, e assim foi. Várias pessoas que fizeram parte, Inácio Teixeira, que eu estou lembrando aqui agora. Então, muitas pessoas participaram desse movimento, né? Gil, Lorena, cada hora lembrando mais gente aí. E começamos a construir, então, essa ideia. Mas isso o pessoal foi tocando, Fábio foi o nosso primeiro presidente, depois Gil, e assim por diante. Tá? E várias ideias foram surgindo, muitas ideias foram surgindo. Toda vez que Geraldo vinha aqui, ele pedia sempre para fazer um bodinho cozido e que a gente precisava conversar. E nesse momento de comer o bode, bater um papo, era importante a discussão das ideias. Uma delas, que eu achei fantástica, era a ideia que ele tinha, que ele queria até produzir um documentário, e me solicitou ainda na época para fazer uma articulação com o governo do estado da Bahia, como ele gravava o Nordeste a cada década, ele tem gravação sobre o Nordeste, e ele percebeu que depois dos governos que mais se preocuparam com a questão social, que as crianças do Nordeste estavam mudando. Mudando a fisionomia, mudando a estatura, e que ele queria fazer um registro disso. Aí fizemos uma articulação com a Secretaria de Governo e depois com a Secretaria de Cultura do Estado. Ele não concordou muito com a postura do secretário de Cultura do Estado, e aí morreu a ideia de pelo menos fazer isso pela Bahia naquele período. Tá? Geraldo termina Sertânia, no Ceará, se eu não me engano, Piauí, volta para Salvador, e aí a gente acaba abortando a ideia de fazer esse contato com o governo para ver se topava fazer essa produção com ele. Geraldo volta ao Rio, a gente fica sempre em contato, mesmo por telefone, depois por WhatsApp, que era até menos, e vai tocando a vida aí. Depois ele volta, passa um tempo em Conquista, a gente retorna o diálogo. Nossa Casa de Cultura, ela acabou, vamos dizer assim, reduzindo a força, a gente ficou sem apoio, né, social e político, foi muito ruim, não tinha um apoio público. Nós não conseguimos fazer ela ficar autossuficiente em 4 anos, e aí acabou a ideia ficando aí no papel. Uma outra ideia interessante de Geraldo, e que fez a gente fazer uma pesquisa enorme, inclusive tenho parte da documentação ainda comigo, naquele terreno no fundo do Bradesco, existia uma ideia de construir ali um grande centro de cultura e que ele fosse diversificado, vamos dizer assim, com um auditório multifuncional, que servisse para teatro, para música, para cinema e tudo.
E em cima, ou do lado, uma biblioteca que daria para se fazer. O terreno é grande, tem mais de 900 metros quadrados de área. A gente fez todo um levantamento, né, mas faltou a concretização disso diante do Estado, porque o Estado não tem matrícula, mas o terreno pertence ao Estado. A escritura está comigo e faltou ainda a gente concluir esse pedaço de coisa, que eu acho que hoje seria assim, o ideal para que nós pudéssemos levantar essa ideia dele, né, e concretizar essa obra, vamos dizer assim, levar ao governo, levar a Ancine, tá? Porque ele tinha uma articulação com Eric Rocha dentro da Ancine para ver se arrumava o recurso para construir essa obra. E até homenageá-lo com a obra, é o que eu penso hoje. Também houve um momento muito importante quando ele trouxe Eric aqui, Eric Rocha, o filho de Glauber. A gente foi lá para casa, tomar um vinho e bater papo, né? E Eric contou muitas histórias do pai, que inclusive Glauber Rocha vinha em Poções assistir filme, trazido por um tio, e a mãe, que era evangélica, enquanto a mãe ia para a igreja batista, ele aproveitava para ir ao cinema com o tio. Porque Conquista às vezes já tinha esgotado, tá? O cinema lá já tinha visto mais de uma vez, já não interessava mais. Essa foi a história de Eric lá em casa. Eu achei muito bacana, porque é um registro, de qualquer forma, da presença de Glauber aqui em Poções. E outro encanto que se existia é por que Poções teve vamos dizer assim, três cineastas naquele período. Qual foi a influência disso, né? De onde é que veio essa influência para você ter Tuna, ter Geraldo e ter o Bellens? Então nós tínhamos três, né, cineastas poçoenses rodando aí pelo mundo. E Geraldo é uma figura muito tá? Muito assim conhecido em vários lugares do mundo, com seus trabalhos e tal. Eu tive uma experiência da Alemanha e lá tinha um rapaz que era lá do mundo árabe, eu não sei de que país é aquele, mas ele era dos Emirados, eu não sei, que a gente conheceu e ele lembrava de material de Geraldo, assim como lembrava de material de Glauber Rocha. Isso me deixou assim, muito orgulhoso de você estar num outro país do mundo, encontrar alguém que faz cinema e, por uma coincidência, a gente perguntar e ele ter referência, né? Não referência muito profunda, mas tinha referência do trabalho de Geraldo como grandes documentários. Então essa figura aí que mexeu com a gente. Geraldo chegava em casa sempre questionando, sempre trazendo uma ideia nova. Era um cara inquieto nas ideias. E eu acho que um cara também que se contribuiu muito com o Geraldo aqui para trazer, para estimular a gente, foi Carlos Risério, que é um cidadão muito bacana, muito preocupado com essa relação de Geraldo com a universidade, de Geraldo com a região, de Geraldo com Poções. Acho que Carlinhos também teve assim, um papel fundamental para que Geraldo pudesse retornar à cidade e dar essa grande contribuição e mexer com a gente. Não foi só comigo, mas com muitas pessoas que tiveram acesso, né, a ele, que tiveram acesso à prosa com ele e tal. Fiquei muito feliz, meu neto fez parte de um filme dele, ele botou lá como representante Geraldo na infância. E assim, Ângela também, lá de casa, minha mulher, acabou participando, né, quando ele teve aí, que gravou ali em Morrinhos, fazendo uma recordação da vida de Geraldo Sarno. Então a gente fica muito feliz por ter participado dessa vida dele, ou de uma parte de um período dele aqui na cidade, e que bacana, sei lá, é muito confortável e muito prazeroso. Um dos momentos assim mais tristes para a gente, que é muito dolorido e doloroso se falar, é sobre a morte de Geraldo, ou pelo menos acompanhando a agonia, né, do final de vida dele, onde Carlinhos comunicava com todos nós aqui, toda semana, todos os dias mandando os boletins, e a gente aqui torcendo, mandando energia positiva para ver se ele recuperava, se ele levantava as energias e a força para sair daquela angústia que era estar numa CTI, estar entubado, né, numa condição muito complicada. Mas infelizmente perdemos Geraldo, tá? Mas deixou um legado fantástico para o Brasil e para o mundo, né? Haja vista as homenagens dele, tanto aqui no Brasil quanto fora. Um intelectual de grande, vamos dizer assim, né, de uma referência enorme, que tem um histórico de vida fabuloso, né, dentro do cinema no Brasil e fora do Brasil, na América Latina, enfim.
de ter outros cantos, corrido outros cantos do mundo aí, como a Alemanha e Itália, que eu sei onde passou o material dele. Então, assim, é uma pena, mas também é um orgulho muito grande. Eu acho que isso orgulha muito a nossa comunidade, né? Quer dizer, uma comunidade pequena, no sudoeste da Bahia, que acaba produzindo pessoas que contribuem com a humanidade. Isso também deixa a gente muito orgulhoso, mesmo depois da perda dele, e a gente sabe que ele contribuiu, deixou um legado extraordinário para nós e para o mundo. E espero que Poções retribua isso na altura que ele mereça, de que realmente precisa ser feito algo concreto sobre Geraldo na cidade. Acho que nós precisamos nos mobilizar, buscar forças e apoio, estruturas para que a gente possa fazer algo realmente que concretize esse trabalho dele, né, que serviu para todo mundo aqui. Tá? Da universidade daqui, eu sei da Universidade de São Paulo, da Universidade do Rio de Janeiro, onde ele passava para dar suas contribuições, a sua inquietude, tá? E a sua capacidade produtiva era gigantesca. Éric Rocha fala muito isso. Ele influenciou muitas gerações, né? Quer dizer, ele influenciou muitas gerações do cinema novo. Tá? Por exemplo, um cara, vamos botar aqui, ele levou Éric Rocha, eu tive o grande prazer de conhecer o filho de Glauber Rocha, que Glauber para a gente é o pai do cinema novo. Né? Então o filho que sofre toda uma influência do pai. E pega Geraldo como uma pessoa que tinha a relação forte, né, da produção do pai, do entendimento do cinema novo. E Éric bebe nesse, vamos dizer assim, né, nesse néctar de Geraldo, né, se torna também um grande cineasta, tá, por influência dele. E eu sei que Geraldo, com isso, influenciou nas universidades. Aqui em Conquista também tem uma geração de jovens que fizeram até os documentários dele junto com ele, filmaram, e que sabem da importância de Geraldo para todo esse processo do cinema nacional. Tá? A respeitabilidade dentro da Ancine e dentro de todos os outros grandes, vamos dizer assim, produtores do cinema nacional. Né? Geraldo é um ícone, ele influenciou gerações, e bacana, foi muito bom. Uma das coisas assim, importantes que aconteceu nesse período de Geraldo foi a vinda de Éric Rocha, e lá em casa a gente conversando e tal, né, falou de todos os projetos, que eu até antecipei a conversa, e Éric fazia muitas referências a Geraldo, como assim, um cara que tinha, vamos dizer assim, tá? Éric, filho de Glauber Rocha, um cara que tinha referência do cinema novo, e Éric se baseava muito nos ensinamentos de Geraldo para fazer a produção, porque Geraldo entendia o que Glauber queria, e produzia, vamos dizer assim, dentro de uma metodologia que estaria muito próximo. E, então, vamos dizer, Éric bebeu desse néctar de Geraldo, né, e acabou se transformou também num grande cineasta, né, e tem Geraldo como referência muito fraterna, assim, uma referência muito forte. Isso não foi em outro lugar, não, foi lá em casa, a gente conversando, e Éric Rocha deixou isso muito claro diante de todos nós. Aí tomamos uma pinguinha, ele levou uma cachaçinha baiana para o Rio de Janeiro, na época, foi muito bacana, né? E as histórias correram muito bem. Então essa é grande referência, Geraldo é referência para a geração de Éric, para outras gerações, para a geração nova que está aqui, como a gente já falou, dos universitários aqui de Vitor, de Agra, de Gil, de Inácio, de tanta gente.